Olá, sagrados, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana e faço parte do Templo Escola Flor de Lis. Bom, eu vou contar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência com os erês, né? Quando eu fiz a minha coroa, um dos passos da coroação é justamente as suas entidades se apresentarem para você. E as principais que tem que se apresentar, né, pelo menos o que foi passado para mim, é o erê e o mirim, antes de começar tudo. Então, um dia antes da coroação em si mesmo, da quimbanda da coroação, os regentes me passaram que eu tinha que conhecer as minhas entidades antes. Aí eu fui dormir pensando nisso, né? Eu quero conhecer a minha erê, eu quero conhecer meu mirim, eu quero que eles se apresentem pra mim, porque eu quero ver como eles são. Só que eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. Sempre morri de medo de espírito, morri de medo de... É bem estranho uma pessoa que trabalha com a espiritualidade falar que tem medo de espírito, né? Normal. Mas eu sempre fui muito medrosa e eu participei de muitos anos na igreja, com essa parte justamente da espiritualidade. Mas sempre morri de medo. Não mudou. Aí então eu pedi pra eles se apresentarem pra mim, mas que seja por sonho. Porque dá menos medo quando é assim. E eu lembro que quando eu fui dormir naquele dia, eu comecei a escutar umas risadinhas no meu quarto. Naquele dia em específico eu tava sozinha no quarto, porque eu divido o quarto com os meus irmãos. Mas naquele dia específico eu tava sozinha dormindo. E eu escutei umas risadinhas pelo quarto. E quando eu fui abrir os olhos pra ver, de frente pra mim tinha uma menininha deitada. E essa menininha tinha um sorriso tão bonitinho, gente, que até me emociona quando eu falo. Era uma criança muito linda, que tinha uns olhos, é que não dá pra explicar, né? Mas quando a gente fala de criança, a gente consegue ver nos olhos das crianças a inocência, a pureza e tudo aquilo que a gente perde com o tempo. E tudo aquilo que a gente perde com o tempo, né? Que é a leveza do ser. Então, quando eu olhei para aquela criança na minha frente com aquele sorriso tão bonito, eu lembrei de quando eu era uma criança. E quantas coisas eu perdi conforme o mundo foi se mostrando pra gente, né? Conforme a gente foi crescendo pro mundo. E eu acho que um dos papéis, né, que são bastante, eles fazem muitas coisas na nossa vida. Um dos papéis mais importantes do erê na nossa vida, eu acho que é justamente lembrar de como a vida pode ser leve, simples, e como você pode ser feliz sem ter tudo. Porque eu acho que a maior ferramenta da infância é a imaginação. E acho que se a gente tem a imaginação na nossa vida, a gente consegue alcançar lugares que as pessoas perderam conforme foram crescendo. E eu acho que foi ali que eu me apaixonei pela minha erê, e aí eu comecei a mimar ela, porque me lembrou. Eu lembrei de mim quando eu era pequena. E um fato que aconteceu na minha coroação foi quando eu estava de lê, deitada. Eu viajei para uma praia, onde eu vi meus pais de cabeça, e quando eu era pequenininha, eles estavam cuidando de mim. Eu acho que isso me pegou bastante também, porque eu sempre tive muito problema com a minha criança interior. Eu acho que o erê vem trazendo isso pra gente, trazendo essa leveza e essa liberdade com a nossa criança interior. Olá, sagrados, tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje falar com vocês sobre os erês. Bom, a minha experiência com o erê começou em 2019, finalzinho de 2019, quando eu engravidei. Eu não sabia que eu estava grávida e eu fiquei grávida umas 2-3 semanas e eu acabei perdendo o bebê. E o sonho da minha vida é ser mãe, é ter um filho. E eu fiquei do final de 2019 até o finalzinho do ano passado com um pesar no coração, porque era um sonho que eu tinha e eu perdi. E aí, quando começou, né, o meu processo para entrar aqui na casa, a primeira coisa que eu via quando eu acordava era doce, pirulito, bala, não sabia o porquê. Até o dia que eu cheguei na mãe Elise e falei, eu quero ser filha da sua casa, né? Aí eu vim na minha primeira gira e a minha irmã, ela se apresentou. Aí passou um tempo, a mãe Elisa e o pai Danilo me chamou para conversar.
E eles começaram a me perguntar, porque eles já sabiam dessa história, né, de que eu tinha perdido um filho. E aí eles descreveu a criança pra mim. E a mãe Elisa falou que no dia que a minha Erê veio, a Erê dela, a Aninha, falou que era a filha que tinha partido. Então depois de algum tempo que eu fui ver, né? Por mais que eu não consiga segurar ela no meu braço, eu consigo ter ela do meu lado. Que é ela que cuida de mim. Ela sempre cuidou. Por mais que ela seja uma criança, ela que toma conta de tudo na minha vida. Tudo que acontece, assim, tem a permissão dela, sabe? E todo o meu desenvolvimento é graças a ela, tanto como médica, como pessoa. Porque às vezes acontece alguma coisa, eu fico muito, muito brava. E ela me mostra que não é assim que as coisas funcionam. Ela me dá um olhar de uma criança, sabe? Um olhar singelo, puro, sem maldade. Então, é isso que a Mary fez na minha vida e no dia a dia é só diversão, que eu vejo o pai Danilo, né, deu permissão para ela brincar na minha casa, então eu vejo ela, assim, brincando com a minha gata para ir para casa, e eu tô triste, eu só vejo ela passando, assim, toda piporinha pela casa, e acho que é isso, é a alegria que ela me traz. Amém? Deixa eu ver, solta, solta, solta.